Capítulo 11. A luz ao nosso alcance. Em torno de nós existe um turbilhão de vidas que podem trabalhar em nosso favor se encontrarem ambiente favorável à disposição de ser útil. E ainda mais, dentro de cada um de nós, o céu se encontra com mais facilidade, pronto para nos entregar a vida no rejuvenescimento de todos os nossos corpos, imantado de esperança com o amor de Deus. Podemos curar pela forma interna e temos notícias desta verdade pela força poderosa da fé. Jesus salientou esses poderes dizendo aos que curava, abre aspas, a tua fé te curou, fecha aspas. Por que não exercitar essa fé não somente na cura dos nossos males, mas para resolver todos os nossos problemas, como para renovar a nossa vida e conhecer as leis do Criador? A vida tem sequências intermináveis que passam pelo nosso íntimo sempre e sempre, buscando essas mensagens, porque se a natureza nos oferta essas lições, a nossa consciência tem cópias delas em letras de luz, para que não percamos o caminho em busca do nosso próprio Deus, aquele que nos fez e ampara sempre. Em torno de nós está a luz, como testemunha do que fazemos e como livro que podemos ler, como sendo teorias de todos os conhecimentos. Busquemos estudá-las, que elas nos levarão ao estudo interno, formulando conceitos altamente divinos e predispondo a nossa vida para o bem imortal. Comecemos pelos canais do desprendimento, ajuntemos forças provindas do perdão e não nos esqueçamos da caridade. Portas abrir-se-ão, vislumbrando a grande esperança dos princípios libertadores. Tudo de que precisamos se encontra ao alcance das nossas mãos, como o ar, por exemplo, que respiramos. São doações de Deus para todas as criaturas, sempre a mesma oferta para todos. No entanto, o verdadeiro sábio tira desse ar algo a mais que o homem comum não compreende, porque a justiça funciona em toda parte. Assim com a água, com os raios de sol, com o magnetismo superior, com, enfim, tudo que nos circunda. Entretanto, a ciência que levou o sábio a saber retirar a vida desses elementos e dessas oportunidades, não lhe foi entregue como bênção sem esforço, sem dor e sem sacrifícios. Tudo tem um preço a ser cobrado e mais tarde o homem comum deverá compreender essas verdades que o tempo lhe ensinará a viver melhor. A doutrina dos espíritos, cujos horizontes o progresso soube esticar, está trabalhando essas almas de boa vontade, no sentido de aprenderem a viver com mais acerto, educando seus sentimentos e disciplinando seus impulsos. Quem ama na expressão profunda do termo, passa a conceber verdades que muitos ignoram. O homem deste século, que já despertou para os conhecimentos espirituais, deve ser fecundado pela natureza divina, como seu corpo foi, dando-lhe expressão física. Com essa fecundação, conceberá a vida na dimensão do amor, onde não faltará a ciência de Deus. Essa aquisição é trabalhada pelo tempo, com as bênçãos do esforço próprio. Começa hoje a trabalhar na iluminação interior, porque já leste muito sobre o assunto, sobre valiosas forças internas, e somente tu poderás iniciar tuas multiplicações. Em torno de ti está o céu, reflexo do céu interior. Quando perceberes essas verdades, florescerá em teus lábios a alegria pura que emana do teu coração em festa. Tu és, pois, o Deus desse céu que sempre se encontra interligado com o Criador de todas as coisas.
O Cristo interno está te convidando para a glória da vida no templo do teu coração. Busca e acharás, pois aquele que busca somente as glórias externas é o verdadeiro cego que não pode enxergar. Ao abrir os olhos, pelas mãos de Jesus, ele passará a ver as belezas na sua própria intimidade e, livre do egoísmo e do orgulho, gritará em altas vozes, abre aspas, encontrei a verdade e ela me tornou livre, fecha aspas. Por que não exercitar essa fé, não somente na cura dos nossos males, mas para resolver todos os nossos problemas, como para renovar a nossa vida e conhecer as leis do Criador? Capítulo 12. Função da virtude. Virtudes são qualidades morais que a alma deve exercitar a cada dia em proveito da sua própria vida. A criatura virtuosa assegura força poderosa na sua vida que lhe faz alcançar um bem-estar indizível na intimidade do coração. A pessoa que descobre essas qualidades espirituais e passa a despertá-las na sua consciência se posiciona na faixa de, abre aspas, o homem vencendo o homem, fecha aspas. A princípio, somos duas personalidades distintas em que uma deve vencer a outra, fundindo forças e alargando o horizonte de vida para o porvir cheio de esperanças. Quando se consolida o amor no coração, tudo melhora nos nossos caminhos, tudo agrada nos nossos trabalhos, tudo se aprimora dentro e fora de nós. E a alma fica revestida de uma luz, senão de uma energia divina, que lhe protege em todos os lances de sua vida, mostrando ainda aos outros que vale a pena se entregar a esse trabalho de autoeducação, assim como disciplinar todos os impulsos inferiores. A função da virtude é a de libertar as criaturas dos cansados trilhos das ilusões e do enfado torturante das paixões inferiores. É nessa linha de vida que Jesus desponta nos nossos horizontes com os braços abertos, convidando-nos para muitas reformas morais e mudanças de vida. Na verdade, é um trabalho engendroso, porém, é nesta dificuldade que o espírito encontra forças para lutar com os seus maiores inimigos, na maior das batalhas que ele deve enfrentar, que é a guerra consigo mesmo. E é pelas estradas dos sentimentos que devemos transitar, encontrando as manifestações de todos os tipos de desejos provocantes, testando-nos as forças e nos mostrando as mensagens para a nossa libertação espiritual. Consolidemos nossas experiências no bem comum e acostumemo-nos com Jesus e seus emissários, para que a vida possa entregar-nos os frutos das sementes que semeamos por onde transitamos. Escolhamos o que semear, compreendendo que ninguém engana a Deus. Somente recebemos o que merecemos, não existindo um ponto, por pequeno que seja na criação, em que não haja justiça integral, dando-nos aquilo que pedimos pelos pensamentos, palavras e vida. Procuremos, por todos os dias, a amenidade nas conversações, mas que elas não possam ser de má interpretação da bondade, pois a conivência é perigosa para os que estão envolvidos na ignorância. A função da virtude pura é despertar cada vez mais no ser humano e espiritual maiores qualidades de vida, dando-lhe forças na educação e disciplina. O próprio corpo costuma rejeitar esse trabalho de luz, por estar acostumado em padrões vibratórios inferiores. Não esqueçamos disso. A afabilidade é gesto valioso para todos os seres. No entanto, devemos corresponder às necessidades do companheiro com maior firmeza, para que ele entenda que não somente o sorriso espontâneo de amor aprova o que ele se dispôs a fazer da sua vida, mas
que seus pensamentos e palavras não esqueçam a moral cristã. Irradiemos a brandura com nossos colegas de caminho. Entretanto, não deixemos que eles entendam erroneamente que estamos aprovando seus conceitos equivocados ou o anedotário infeliz que externarem. Tenhamos elegância com todos no falar e no sentir suas conversações, mas, se as más conversações surgirem nos momentos, mudemos de assunto, que eles perceberão que não nos interessamos pelos assuntos. Devemos nos encantar com a natureza em todos os seus aspectos, lendo nela a mensagem de Deus. As crianças sempre nos oferecem mais vida pelo que elas são de simplicidade e candura. Sejamos suaves e benfeitores para todos os lados e procuremos mudar de assunto no grupo a que pertencemos quando, porventura, certas criaturas se lembrarem do seu costumeiro falatório em que envolvem a vida alheia. A função da virtude é a do sol, que ajuda onde seus raios conseguem chegar, é qual a chuva e o ar. Jesus foi a personificação das virtudes espirituais, salientando com mais evidência o amor. Quando se consolida o amor no coração, tudo melhora nos nossos caminhos, tudo agrada nos nossos trabalhos, tudo se aprimora dentro e fora de nós. Capítulo 13. Erguer ideias. O tempo nos convida para erguermos nossas ideias no padrão que compensa edificar nossa vida. Quantos milênios comerciamos, distorcemos e destruímos com as nossas ideias saturadas de magnetismo inferior. É tempo de mudanças, porque é de nosso entender que as nossas ideias são sementes que passamos a semear, e elas, como nossas filhas, sempre retornam à casa paterna por comungarem conosco na pauta da nossa vida. O que nos acompanha depois do túmulo são elas, em forma de ações no que tange às vivências. Elas são nossas testemunhas onde quer que seja, onde seremos conhecidos pelos nossos pensamentos. É hora de nos levantarmos, fazermos um balanço do que fizemos, analisarmos o que devemos fazer e não perder tempo, porque o tempo passa. É bom que compreendamos que nem o corpo físico é levado depois que deixamos o mundo material. Por que o apego às coisas da terra? Por que apegamos-nos desequilibradamente às pessoas? É uma dependência e um costume inútil que nos faz sofrer. É de grande valia pensarmos e sentirmos o amor universal que a tudo cede, dá, compreende, perdoa e confraterniza. O momento é de elevação das criaturas em todas as religiões e filosofias espiritualistas. Jesus é o pastor de todos os movimentos de vida. Para alcançarmos voo à procura da libertação, sigamos o Mestre, que Ele é o libertador de todas as criaturas e nos fornece todos os meios, por exemplo de vida, que devemos trilhar. O dever das criaturas despertas é erigir edifício novo no lugar da casa velha da mente, construindo ideias que nos possam conduzir à esperança que nos indicará a felicidade. Edificando o bem comum, Ele assegurará as nossas consciências para a verdadeira paz, aquela que não se esquece do trabalho. Ergamos a mente para a frente e para o alto, em busca de nós mesmos, de conhecer todo o terreno da nossa intimidade, procurando educar-nos. A vida será, então, educação, para que depois possa vir a sabedoria, de onde possamos saber usá-la para a luz dos nossos caminhos. Cumpre-nos o dever, como um daqueles que se dispuseram a ajudar os corações na terra, de insistir, por todos os meios, no sentido de acordar as criaturas que dormem e estão preparadas para tal mister, de procurar a vida espiritual,
reparando os maus hábitos e edificando novas ideias na estrada do coração. Compete àqueles que estão estagiando no mundo por algum tempo ouvir e procurar esforçar-se, porque o tempo da existência da escola diminui cada vez mais com as frequências que aí estão. O amor do Cristo é qual chuva de luz que não cessa de ensinar, mas, se não quisermos aprender, poderemos depois clamar, abre aspas, Senhor, Senhor, fecha aspas, e não ouviremos resposta que nos agrade. Os destinos das criaturas rebeldes não são agradáveis ao coração. Ergamos as ideias, cremos com honestidade e trabalhemos no mundo interno para modificar o que temos para fazer em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Permita a Deus que as lições renovadas da doutrina espírita sejam ouvidas e que o rebanho de Jesus seja fiel ao comando maior, trabalhando e lutando para estabilizar a luz na consciência e a paz com trabalho no coração. Ergamos a mente para a frente e para o alto, em busca de nós mesmos, de conhecer todo o terreno da nossa intimidade, procurando educar-nos. Capítulo 14. Engano de muitos. Apoiei-me no Cristo para escrever e não quero mais sair da sua sombra benfeitora, assinalando cada vez mais a minha fidelidade ao seu exemplo de luz. Confiro todos os dias a minha honestidade aos meus compromissos e quando passo a esquecer o prometido, volto começando de novo os trabalhos com mais intensidade, de modo que o amor fecunde todos os meus esforços. Não estendamos os braços ao engano, o que os faz sofrer. Se já estamos acolhidos pela doutrina dos Espíritos, por que esquecê-la? No seu seio, Jesus renasce fulgurante e feliz, fazendo reviver todos os seus pensamentos e ainda mais, as páginas enviadas do além dizem aos homens o que não foi registrado pelos apóstolos e estão gravadas no éter cósmico, de maneira que a sua leitura está à disposição para quem sabe ler no livro da vida, onde Deus escreve pelas mãos das suas leis naturais e eternas. O engano de muitos é pensar que enganam a Deus, escondendo-se, abre aspas, atrás da porta, fecha aspas, pensando e fazendo acusações aos outros, alimentando paixões inferiores que destroem sua própria paz. Quanto mais se tenta esconder de Deus, mais se mostram as intenções, se não os feitos. Quando a alma descobre essa verdade, começa a lutar, não com o mundo exterior, mas dentro de si, batalhando permanentemente. Enfraquecer-se é entregar-se ao desânimo, que se mostra um carro lento na subida. O vencido sofre mais e o vencedor não tem tempo de pensar nas influências dos outros. Compreende os outros pelo que eles são e faz o melhor em favor dos que te perseguem e caluniam. Quando o perseguidor se sentir amado pelo perseguido, o seu coração dará sinal de melhora pela força do perdão e passará a entender o valor da fraternidade. Jesus espera pelas nossas decisões, porque fomos feitos para a luz do bem. Se entrarmos noutros caminhos, voltaremos sacrificados pelos nossos erros até encontrarmos os caminhos da redenção espiritual. Certifiquemo-nos de que a nossa vida jamais saia da vida de Deus, na qual recebemos todo o amparo e toda a felicidade. O engano de muitos está na ignorância, por lhes faltar a maturidade espiritual. Quando acordarem, sentindo o amor do Pai Celestial, a consciência gritará, abre aspas, avançar, fecha aspas, e o coração se abrirá em flor, entendendo e amando a Deus em todas as coisas.
O acordar para a luz é, pois, o germe de vida e da vida, e quando o embrião começa a crescer, a alma passa a ser dotada de conhecimentos, a ser adulta pelo tempo de maturidade. Formemos causas geradoras de virtudes, assegurando que os efeitos não serão de outra espécie, sempre correspondendo à fonte. A água retirada de uma mina pura mostra de onde veio e fala da sua gênese. O engano teve seu tempo envolvido nas teorias. Quando passamos à vivência de coisas elevadas, a verdade se apossa de nós, como nós do cobertor na época de frio, do ar que respiramos e do próprio corpo que nos protege e nos envolve nas experiências da carne. Somos protegidos pelo que somos. O boi que sai do trilho que o vaqueiro determinou é perseguido pelo ferrão. Devemos avaliar todos os dias a vida que levamos e somar os efeitos, esperando o resultado dado pela consciência sem contrariá-la. A humanidade se encontra na chocadeira da terra, que espera seu novo nascimento. Não somos todos da mesma época, mas todos deveremos nascer, e quando deparamos com a luz do dia, não desejaremos voltar para as trevas onde nos encontrávamos. Estima essa conversa e sai da escuridão, porque já está gerado. Abre os olhos e vem para a luta, que o céu não se encontra longe da tua vida. Comunguemos juntos e façamos o melhor, para que esse melhor nos atenda e viva pela vida eterna. Todo engano é passageiro, e todo acerto tem raízes na eternidade. Quando o perseguidor se sentir amado pelo perseguido, o seu coração dará sinal de melhora, pela força do perdão, e passará a entender o valor da fraternidade.